Não é que ontem me deu um desarranjozito, né? Sim, tipo, estava no cubico, mas também, um juiz que não sabe se matabichei, e tipo assim, começou a dar uns mambos estranhos aqui na bexiga. Então, aí eu, né? Baso já e tal, disse, não, normal, também de manhã, tomei uma tamba assim, vai acontecer alguma coisa. Quando baso para de banho, diarreia. Daí, pá, isso aconteceu, né? Fui novamente, saí, fui. Ontem foi um dia que eu tirei para ler um bocadinho. Então, estava a ler. De um momento para o outro. Disse, pá, aqui alguma coisa não está bem. Baso para de banho, chego na de banho. O que é que aconteceu na de banho? De arromba. Disse, alguma coisa aqui não está bem. Passou aquilo e tal. De um momento para o outro, estou na de banho de novo. De arromba. Quando estou a sair do quarto de banho, já estou apressado e tal, e paro na porta, me dá uma vontade de... Fiquei alarmado, disse... Cólera. Estou com cólera, meu Deus. Chama aí, Palucho, vem cá, vem cá. Deixa o Palucho. O que é que se passa? Epá, no ar e no meio. Está a vazar. Está a babar, dengue. Fico-te, e agora? De repente, naquele momento... Corro para a casa de banho de novo. Quando chego na casa de banho, pá... Eu vou novamente. Auá, auí, auá, auí. Disse, vou parar o motor. Baso já para o hospital. Chego no hospital. Saúde. Doutor, estou a vazar por ambas as saídas. Está a haver vazamento. Então aí não teve hipótese. 7 soros de uma vez. 7 soros de uma vez. No pulso, no braço, diretamente na fonte da dor. 7 soros. Eu ali espalhado com 7 soros. Sim, epa, puseram-me 7 soros. O que é que se passa aqui? Tiraram-me os óculos. Disseram, você para usar soro não precisa de óculos. E eu, pá, aflitíssimo. Então daí, há uns minutos, apaguei. Não sei assim. Adormeci. Pum! E pá, aconteceu. O que é que está a acontecer? Já o vácuo todo estava a ser despachado via direta. Meus filhos ali, o que é que se passa, velho? O que é que se passa? Ele disse, é o cólera, doutor, vou morrer. Doutor disse, calma, você também gosta muito de chorar, já chorou no programa, não chora mais aqui, pronto, vai passar já. Não, lá para a noitinha, eu já bem fraquinho, estou a vazar para o cubico, meus negros me agarrarem de um lado e do outro. E foi assim o dia de ontem, o dia da minha diarreia, o dia da minha cólera. Portanto, cuidado com o que comem, onde comem, que eu ontem não jantei em casa. Anteontem não, jantei em casa. Então, cuidado onde come. Não vou dizer também onde é que eu comi. Eu vou ler-vos um texto que ontem tive a primazia de ver, escrito por uma companheira de um grupo de WhatsApp que eu achei muito lindo, amoroso, muito especial, e começa assim. Se não acrescenta, subtrai e o dano é certo.
não é razoável, nem juridicamente prudente manter no foro íntimo aquilo que apenas afunda a alma e pesa no espírito. As emoções, por vezes, tornam-se encargos mais onerosos que qualquer cláusula abusiva. Aquele sentimento que consome o talvez, que nunca se converte em sim, opera como verdadeira mora existencial. Oh, Deus! Arrasa, paralisa e, em certos casos, anula o avanço do ser. A vida está a esta sucessão vertiginosa de prazos e urgências. Não comporta o luxo de um coração excessivamente sobrecarregado. Há que se optar pelo leve, pelo que edifica e emancipa. Desapegar não é negligência afetiva, tampouco omissão dolorosa. É zelo legítimo por isso mesmo. Quem soma transborda em afeto e presença. Quem subtrai esgota até as reservas do invisível. É chegada a hora de instaurar um processo interno de depuração, uma verdadeira ação de limpeza emocional com efeito imediato. Se este parecer lhe faz sentido, homologue-o no seu íntimo e reencaminhe-o a quem hoje possa precisar de um voto de alforria emocional. A minha amiga chama-se Dina Rosa, de um grupo de WhatsApp, conforme já vos disse. Que coisa boa. Dina Rosa, obrigado. Lindo, 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 lindo. Bom, lá vamos nós para os nossos casos do dia. Ontem falamos aqui e houve necessidade de voltarmos a falar hoje novamente, porque precisamos de pensar na reintegração de todo o ser humano na nossa sociedade. E ter começado com aquele texto tem muito a ver com o que vamos rever hoje. Todo mundo tem capacidade para fazer alguma coisa. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Um casal de jovens veio a Girassol pedir ajuda porque têm sido rejeitados em muitas empresas. E por que não? Por quê? Porque têm problemas auditivos. O Ailton Fernandes vai voltar a trazer o caso que acabou por emocionar o próprio Ailton e a mim também, que o vi a partir de casa. Daí cheguei e pedi, eu gostava de iniciar o programa com aquele caso. Eu não sei e quero dividir com vocês, com as pessoas que não sabem, que as pessoas que são mudas começam por ser surdas, ok? Quando sentir que o seu filho não ouve, quando ele não se assusta, quando ele, se acontece alguma coisa, ele está aí, você está a chamá-lo, Robinson, João, e ele não está atento, não fica atento, acontece alguma coisa, todo mundo, e ele não se assusta, fique preocupado. Mamã, fique preocupada mesmo. Porque essa criança não vai ouvir e, não ouvindo, não vai poder transmitir fala. Ou seja, não vai poder falar nada porque ele não ouve. Nós, os seres humanos, começamos a falar porque ouvimos e imitamos. E daí vamos aprendendo a falar. O casal esteve cá ontem, eu senti muito. Temos boas novas para vocês. Mas agora o Ailton Fernandes vai zoar. Pois é, hoje nós vamos contar a história de Manuel e Jéssica, um casal de jovens muito apaixonado, mas que tem o problema da deficiência auditiva. Eles vieram ao Zuela, meu povo, pedir ajuda. Entretanto, aproveitaram a ocasião para mostrarem o que lhes mantém unidos até hoje.
o amor. Lelo Tondozuela. Boa noite, o povo angolano. Eu sou o Manuel da Costa. Sou jovem com deficiência auditiva. Tenho 29 anos. Com a minha esposa, Jéssica de Castro. Tenho 28 anos. Nós dois somos casados. Temos um filho. Mas também eu tenho outro filho com outra mulher. Mas estamos separando. Aquela mulher também deficiente auditiva. Nós deficientes auditivos temos muita dificuldade de encontrar emprego por motivo da deficiência. Às vezes vamos para a empresa pedir trabalho. Devido à nossa deficiência e à nossa forma de falar, não conseguimos nos receber. Nós sentimos uma falta de separação ou de discriminação. Por isso, viemos aqui pedir ajuda do povo angolano para poder nos receber, nos ajudar. Temos a sofrer muito. Temos crianças que não estudam. A alimentação também está tudo mesmo negativo. Por favor, pedimos a todas as pessoas para poder nos ajudar, para nos dar um caminho, para poder conseguir sustentar o nosso filho. Muito obrigado. Muito tempo, muitos anos, estamos juntos bem. Eu tenho um filho, mas te sentir bem não, porque o filho sofre muito. Eu também não trabalho, ele também não trabalha. Então, filho, comida, coisa, não temos. Precisamos só ajuda. Também procurar trabalho não encontra muito difícil. Procura não encontra. As pessoas veem igual nos gostam. Quando nós encontramos trabalho, não aceitam. Nos mandam fora. Nós ficamos muito tristes. Temos filhos. Precisa escola, precisa muita coisa, precisa comida, precisa tudo. Nós não aguentamos. Minha primeira esposa é deficiente auditiva. Mas ela nasceu mesmo muda. Não consegue falar muito bem. Mas minha filha, eu 27 anos, muito diferente. Às vezes, quando ele nasceu, muitas pessoas pensavam que o pai é surdo. A mãe é surdo, o filho também vai nascer deficiente, mas não. Nosso filho nasce muito bem, mas graças a Deus, todo poderoso. E também tenho a minha segunda mulher, que está comigo há muitos anos. E temos um filho que também ouve muito bem. Mas isso acontece, faz parte da vida do ser humano. Mas eu prefiro ter uma mulher com deficiência como a minha, porque a língua gestual é o principal instrumento da minha comunicação, é a minha cultura. Por isso mesmo eu gosto de estar com alguém com a minha deficiência, porque me sinto mais feliz, animado na comunicação. Jéssica, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Você é uma mulher muito especial para mim. Desde o princípio, que eu não tivesse nada, você sempre estava comigo. Não tinha mesmo nada, você estava comigo mesmo. Sofremos juntos, lutamos juntos, me seguiste todo o caminho. Eu tenho um filho muito bonito.
Eu fui de muita infecção. É doloroso. Entra de frente. Eu te amo. Te amo muito mesmo. Muito difícil encontrar uma mulher como você. Muitas mulheres, quando vem o homem sem nada, foge, abandona, procura um outro. Mas você está aqui comigo. Muito obrigado. Qualquer coisa que acontece, mas eu sempre vou ficar contigo. Apesar de tudo, e com lágrimas nos olhos, Manuel da Costa declarou-se a Jéssica de Castro, sua mulher. Um amor puro, puro, puro. Ai, que coisa é essa, né? Que coisa. Eles estão apaixonados. Ele se declarou diante da nossa Câmara, se mostrou triste, mas mais do que tudo isso é o amor que os une, um filho que os une, que é normal. E ele tem outro filho normal também. É um amor que merece da nossa parte, da parte das pessoas normais, como se o fôssemos, apoio. O nosso companheiro Eufrates da Piedade já recebeu uma mensagem de um senhor, dono de um restaurante, que os quer empregar. O salário é baixo, como devem imaginar, mas oxalá eles aceitem, porque precisam de ter alguma coisa, precisam de ter uma vida. Sabem? Estamos convosco. Vamos trabalhar. Vocês têm de trabalhar para criar o vosso filho. Deus vos abençoe. Bom, de coisas reais, de coisas reais a outras coisas reais. Vejam só o que se segue, a história que um telespectador nosso nos conta. Agora, João Miranda, por favor. Os abusos perpetrados pelos agentes da fiscalização param no eixo da via para fazer das suas. Em pleno coração da cidade, não estamos a dizer lá no Coinga ou na Inhareia, não, em pleno coração da capital do país, os agentes da fiscalização param no eixo da via e ficam ali especados. A mais alta autoridade, mandatados pelo governo provincial de Luanda. É essa a imagem que temos. É essa Luanda que precisa de nós. São esses avanços que temos em 50 anos de independência e 23 de paz. São esse tipo de avanços. Angola no seu melhor. Com toda a autoridade do mundo, param no eixo da via para darem corrida aos vendedores. Certo que há necessidade de reorganizar o comércio, mas também há necessidade de se manter a ordem e tranquilidade pública. Ou seja, uma coisa não pode servir de justificativa que é para deturpar a outra ou para fazer a outra, não é? Mas é assim que aqui funciona, é mesmo assim. Tudo nas barbas das autoridades. E lá vamos nós, caminhando a passos largos por lugar nenhum.
só alegria. Sentiram o clima, né? Não vou dizer absolutamente nada sobre esse assunto. Vocês viram as imagens, ouviram o nosso concidadão e o que ele disse basta. Intervalo. Temos um caso que vamos tentar dar tratamento amanhã. Um caso que coloca uma determinada figura, um jovem, numa paragem de autocarro. Ele ia apanhar o táxi para uma paragem de táxis, vou retificar. Ele tinha tudo para subir no táxi, mas, afinal, havia uma denúncia, é o que nos veio parar, havia uma denúncia que dizia que naquele local, naquele momento, entrariam para o táxi elementos perigosos, ladrões, pessoas que entram para os táxis, assaltam e muitas vezes matam. Na recolha que supostamente o Serviço de Investigação Criminal fez, acontece que o jovem é apanhado como sendo um elemento daquele grupo. Aí que a polícia, passa um tungo nos Madiés e ele fica muito mal. Fica muito mal. Nesse momento, não consegue sequer se comunicar falando. Ele não está bem, a família está preocupada. Ele ia só apanhar o táxi para ir para casa e é apanhado no meio de uma revolução, de uma denúncia que ocorrera e que dizíamos, estão os elementos tal e esse e aquele. Eu estou lá inocentemente, sou apanhado e sou levado. Oxalá essa situação se resolva e que essa pessoa recupere a sua saúde. Por causa disso, e nós sabemos quase todos que existem muitas, mas muitas paragens mesmo, que constituem grandes perigos em determinadas horas, ou de manhã, ou a meio da tarde, ou no fim da tarde, quando as pessoas começam a regressar às suas casas, ou sair de casas, das suas casas para trabalharem à noite. A Dilvan Stanislau saiu e colocou a seguinte pergunta: quais são as paragens mais perigosas em Luanda? Muitos. Os relatos estão acontecendo mais na Ponte Partida, Viana, Ponte Amarela, a Bela Vista. Aí normalmente não tem como. Sim, tem tido muito assalto. Principalmente essas paragens, vou referir aqui dos meus lados, aqui no Papa Simão, é muito perigoso no período da noite. Bela Vista, aqui onde estamos, é muito perigoso no período da noite. Substancialmente quando se está dentro do táxi a usar o telemóvel. As paragens mais perigosas, temos uma dali da ponte Partida, na estalagem. Temos aqui também na Bela Vista também, acontece essas paragens. Muitas das mulheres são recebidas perucas e por aí fora. Aqui mesmo onde estamos na Bela Vista, aí é mais frequente, aí na estalagem, na paragem das bombas. Qual é o período em que normalmente mais assaltam? Das 16 em diante. Mas na estalagem, onde qualquer hora, qualquer um não falha, é das 18 em diante. Há uma segunda pergunta que é preciso colocar aos nossos telespectadores. Qual é o período com mais assaltos nas paragens? Respondam, se faz favor. Período da tarde, 17 e 18 horas. É o horário que mais assaltam.
Mas quem faz? No momento é calmo, essa hora ainda está calmo. Por volta das 15 às 19 horas, por conta dos marginais que furtam dentre carteiras, telefone e perucas. Olha, é mais das 12, não é? 12 e também às 8. Às 8 horas, 12 e de noite, né? De noite também, lá para as 20. Pois bem, existem várias paragens. Quem está num determinado local está preocupado com uma ou outra paragem, mas, no geral, os bandidos têm preferência para a paragem mais próxima, às vezes, do seu local de vida banditesca, assim mesmo. Agora, é também importante nos darmos conta que eles escolhem claro escuro da noite, com a falta de iluminação em muitos locais, nós acabamos por não ter certeza se temos ou não temos a atenção devida da polícia, que também está ausente desses locais nesses períodos mais perigosos. Há carros que são sequestrados, há pessoas que são sequestradas, pessoas que são roubadas nos táxis, em grupo, e quando eles saem e deixam todo mundo com a mão na cabeça, e é aquilo que acontece, é um perigo para toda a gente, para quem conduz, para quem cobra, para quem simplesmente vai pagar uma corrida para ir trabalhar, tem de dar de caras com um bandido que lhe tira tudo o que tem naquele momento, despindo-o sem celular, sem dinheiro para ir trabalhar e sem dinheiro para voltar para casa. Coisas dessas. Agora eu vou saber que destaques é que temos hoje no nosso Girassol Jornal com o Simeão Mulunda. É Mundula, pô. Eu continuo com essa brincadeira. Simeão, meu companheiro, boa noite. Ora, muito boa noite, Salô Gonçalves. É bom ter-lhe de volta. Olhamos logo mais para vários temas e a começar pelas modalidades da promoção habitacional. A Voz da Juventude sobre as soluções adotadas pelo Governo e ainda também o mercado de consumo. O preço do ovo nacional registrou ligeira subida. A produção baixou em função das altas temperaturas. A Comissão para a Política Social analisou hoje a proposta de regulamento sobre as taxas de emergências médicas, entre outros documentos. Vamos também ainda trazer em destaque o reforço da cooperação. Angola e Tanzânia assinaram hoje acordos nos domínios da defesa e investimento. O chefe de Estado disse que os dois países têm tudo para fazer mais no domínio da cooperação. República Democrática do Congo, cerca de 600 mil refugiados procuram asilo no Uganda. É também um dos temas em desenvolvimento logo mais no Girassol Jornal, que, como sabe, veio ao ar às 19h45 pontualmente. Contamos com todos vocês. Aquele abraço, até já. Salô Gonçalves, boa continuação. Um grande abraço e até já, meu companheiro. O SIC Luanda deteve 2 cidadãos que faziam assaltos à mão armada em várias zonas de Luanda. Entre as vítimas está um menor de apenas 13 anos. Imaginem vocês, 13 anos de idade, que foi alvejado mortalmente por estes marginais. 3 deles ainda estão foragidos, mas o SIC há de os apanhar. Eu tenho fé que sim. Eu acredito com certeza. O choro de uma mãe inconsolável. O grito de justiça ao Deus que lhe acalma o coração. O seu filho, a Deus dará. A verdade é que Hermenegilda dos Santos perdeu o seu filho Arclenes Francisco dos Santos, de apenas 13 anos de idade, no passado dia 9 de fevereiro de 2025. A notícia chocou a família. Estou mal. Eu estou mal, estou destruída, estou acabada, não tenho saída. Que se já vives comigo, estou destruída. Eu tinha ele como meu tesouro. Eu tinha ele como tudo na minha vida. Ele me desse muitas esperanças. Ele me dava muitas esperanças. Ele, quando dizia, falava as palavras, vinham com carinho, com amor. Vinham com tanto amor as palavras dele. Por mais que você até nem queria ouvir ninguém, mas você vai ouvir o que vai sair da boca dele. Ele dizia: mamãe, não fica assim, Deus proverá.
E no mesmo dia ele me amou tanto. Ele me abraçou. Ele gostava de me pegar pelos ombros e eu ficava irritada. Ele tira as tuas mãos, não gosto que me pegam no ombro. Mamãe, aprenda a ser amada. Sofri muito com meus netos. Rodeavam na lavra e tudo com meus netos. Quando me tiram homem daquele com 13 anos que eu já lhe mando, quando colhe junto é uma grande dor. Porque é um filho para mim também. Um menino estava mesmo assim a brincar com os outros em frente da minha porta. Eu estava no quintal, eu escutei o rumor da moto quando parou. O que apanhou o tiro daqui entrou logo pelo quintal. O tiro também lhe seguia, eu também poderia apanhar. Mas eu estava deitado a assistir televisão. O menino quando gritou, o Wilson quando encontrei disse, olha, eu apanhei. Os jovens não pararam, continuaram a fazer e desfazer por onde passavam. Na sequência das suas ações, Alfredo apanhou um tiro no peito e continua com a bala encravada à espera da operação, enquanto que este cidadão levou um tiro na perna e perdeu mais de 100 mil kwanzas. O senhor Hilário perdeu o genro, que em vida se chamou Mateus Aurélio. Assim que paramos na casa vizinha, que também é de um amigo, paramos, que era para deixar um artigo. Aparecem os milhantes, 3 numa só motorizada, e aí anunciaram o assalto. Fizeram 2 disparos no ar, nós saímos da motorizada, deixamos a motorizada no terreno. Assim que o motoqueiro, a pessoa que estava a dirigir, entra dentro de casa, eu também tento entrar e lá me fizeram um disparo direito para o peito. Eu caí no terreno. Eu fiz como se tivesse desmaiado e continuei a apreciar o trabalho deles. Eles fizeram mais disparo que atingiu numa criança de 13 anos, acabou por falecer. Aconteceu no dia 6 de março. 2 indivíduos a bordo de uma motorizada. Um deles, o que fez o disparo, primeiro nos conseguiu reconhecer porque ele estava descapulçado, já o que estava na motorizada não tinha uma máscara, mas o que fez o disparo, o indivíduo que está de calção preto. Por volta das 13 horas foi abordado, parado, não estava parado. O indivíduo manipulou a arma, anunciou o assalto. O outro pediu que eu levantasse as mãos e saísse fora do carro. Não sei se me reconheceu por uma questão de trabalho. Ele disse que eu era malaico. E o que estava armado, como estava na parte de trás do carro, eu aí para trás, fez-me um disparo na perna direita. Levaram 2 telefones, levaram 300 mil kwanzas e um fio de ouro. O Mateus ia trabalhar no serviço, ele é técnico de frio, dinheiro. Assim que ele não tinha dinheiro, então entraram com ele em golpes. Dizem que foi o Prissuba, que lhe espetou com uma chave de fenda da cabeça e 2 das costas. Quando me chamaram dentro de casa onde eu estava, saí fora na rua a 80 metros, encontro o jovem estropelado pelo solo. Então tentamos socorrer, como ainda estava a agir um bocado. Fomos num posto médico, disseram que isso era para o geral. O vizinho lhe olhou e disse, não, esse já acabou por falecer, já não tem como levar mais no posto médico. Um deles já está a contas com a justiça, mas o outro está foragido. O jovem que fez isso está foragido, mas a polícia está fazendo tudo por tudo para o encontro dele. 2 miúdos, 2 garotos, com armas na mão, com chave de fendas, com isso, com aí, são valentes. Mete-o em frente a um homem sem armas na mão. Sinceramente, esses miúdos obrigam-nos a fugir para casa. Esses miúdos fazem com que nós tenhamos que ir e meter-nos debaixo da cama, se for o caso. Abrem portas, afunilam famílias num quarto, roubam, tiram, batem, maltratam. E depois nós temos de ter pena. Tem alguém de dizer que eles têm direitos humanos. Que direitos humanos tem alguém que não respeita os direitos humanos de outra pessoa? Sinceramente, já houve boa polícia em Luanda, em Angola. Já houve uma altura em que os bandidos tinham medo dos polícias. Hoje não. Hoje os polícias ficam com cagunfo dos marginais, fogem deles.
Vá ao SIC conseguir enfrentar uma meia dúzia pela coragem e bravura e porque eles têm de ir. De resto é tudo à toa. Eu tenho medo. Eu tenho medo por si. Eu tenho medo por todos nós. Eu tenho medo por causa de mim, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu não conheço, nunca vi. Um menino de 13 anos que é arrancado assim do seio da família porque uns tipos são armados em disparam para tudo quanto é lado e quando chegam, naquele momento, a gente olha para eles e diz: nenhuma pena de morte existe para acabar com esses tipos. Desculpem-me, mas não dá para aguentar mais. Dá para dizer sempre que não façam justiça pelas próprias mãos, mas quando pegam um e colocam um pneu no meio, há muita gente que sorri de satisfação. É -1, são -2. Agora estão à procura de outro que matou, aleijou. Um tem uma bala no peito, outro está com a perna magoada e não sei quantas pessoas. O que é que eles tomaram? O que é que eles beberam? O que é que lhes veio à alma para chegarem indiscriminado e começar a disparar contra as pessoas? Viram algum filme? Coloquem-nos, há bocado eu disse, coloquem-nos em frente a um homem. Coloquem-nos em frente a um homem, sem armas na mão, em silêncio. E eles não valem tanto quanto sacam uma arma. Eles não valem tanto quanto sacam uma faca e vou te riscar, vou te picar. O porta-voz do SIC Luanda, Fernando Carvalho, falou também aos nossos microfones e câmaras, porque, afinal de contas, os marginais já foram presentes ao Ministério Público e devia ser muito mais. Por favor. O Serviço de Investigação Criminal de Luanda, através da sua Direção Municipal do Camama, deteve os 2 cidadãos de 27 e 39 anos de idade, respectivamente, implicados nos crimes de homicídio qualificado, ofensas graves à integridade física, roubo qualificado de motorizadas e telemóveis. Dizer que o primeiro caso ocorreu no dia 9 de fevereiro de 2025, por volta das 19 horas, no bairro Vila Quiás, Rua Amor e Paz. Portanto, quando o implicado em companhia do seu comparsa munido 2 armas de fogo dos tipos AKM e pistola, interpelaram um mototaxista cujo objetivo foi para roubarem a moto e de pronto efetuaram disparos a queima-roupa que atingiram na região do tórax e foi o lesado então socorrido para a unidade sanitária. Portanto, já em posse desta motorizada e na sua retirada efetuaram vários disparos e um dos disparos então atingiu mortalmente um adolescente que encontrava-se a passar, de 13 anos de idade, que em vida se chamou Arclenes Francisco dos Santos. Portanto, investigações aturadas levadas a cabo em torno deste caso, apuramos que os implicados ou que o implicado e seu comparsa são autores de outros crimes, como ofensas graves à integridade física, também com recurso à arma de fogo, e roubo qualificado de valores monetários, em valores em 225 mil kwanzas e um telemóvel. Portanto, caso este ocorrido no dia 6 de março de 2025, por volta das 13 horas, no bairro Simeone, Rua Laramel, em que foi lesado um cidadão de 49 anos de idade, efetivo do Mininte. Ocorrido no dia 14 de março do corrente ano, no bairro Calemba 2, em que foi vítima um cidadão de 32 anos de idade, que em vida se chamou Mateus Aurélio, portanto técnico de frio. Portanto, tudo aconteceu quando a vítima saía do seu local de trabalho e em direção à residência foi abordado por esses dois marginais,
que ofereceu resistência e ele foi então desferido um golpe na região craniana com a chave de fenda, sucumbiu logo no local. Nas nossas operações, ou nas nossas investigações, apuramos que o primeiro grupo são 2 elementos e o segundo grupo são 3 elementos. Portanto, estamos numa composição de 5 elementos, que estão, dos quais 2 detidos e 3 foragidos. Fernando de Carvalho, porta-voz do Ciclo Anda, fez saber que foram feitas todas as formalidades processuais e que os implicados foram presentes ao Ministério Público e ao juiz de garantias, que aplicou a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva. Gostava muito de poder saber que os outros 3 elementos desse mar de assassinatos e ofensas corporais, deixando pessoas debilitadas, gostava muito de poder cantar para eles: vão com Deus, o amor não está aqui, vão com Deus. Será que essas pessoas conseguem dizer a quem amam assim: eu te amo? Será? Será que conseguem exprimir sentimentos bons? Será que conseguem, de alguma forma, dizer alguma coisa que vale a pena ouvir? Será que temos de olhar para estas pessoas como seres humanos normais? Claro que não. Moramos ambos nesse país. Moramos todos nesse país. Nesse país para onde olho para o horizonte, para onde quero ver os meus filhos crescerem saudáveis. Não quero olhar lá mais para trás. As guerras pararam, a paz veio. Eu olho para lá, olho para um infinito que se quer de maior amor. Eu foco-me no amor que os adolescentes que gostam de ir à escola mantêm. Eu isolo-me num pensamento mais amoroso, mais saudável, em que eu possa dizer com toda a razão: amo-te. Tocar com essas mãos qualquer cidadão angolano como eu que me cumprimente e me diga assim: Yakota. Qualquer cidadão, qualquer angolano mais velho do que eu que me mande uma mensagem, que me chame a razão por alguma coisa e me diga: Yakanuko, falhaste. A gente a falhar conosco. Vocês ouviram? Há muita gente a falhar conosco. Há muita gente que nos poderia dar coisas que nós merecemos, coisas que nós conquistamos. Isso mesmo, coisas que nós conquistamos e que todos merecemos viver, e não apenas uma parte, uma pequena parte desse amor. Intervalo. E lá continuamos com a atualidade aqui no Zuela. Sabia que estamos a subir e que preocupamos outros, não é? É o Zuela, é do povo. Moradores do bairro Bom do Chapé Centro pedem a atenção urgente das autoridades, esperam soluções dos muitos problemas de saneamento básico, a mistura com bastante insegurança, entre outros casos. Vamos acompanhar com Adilvan Stanislau Zuelaí. A falta de água
uma unidade hospitalar, uma esquadra móvel e acesso até a via principal é dos maiores problemas daqui dos moradores do Bon Chapé Centro. Eles reclamam e alegam ainda que na época da chuva é muito difícil sair daqui para a via principal. A criminalidade tem-os tirado o sono também. Os moradores do Mbondo Chapé vivem uma realidade difícil, marcada pela ausência de serviços básicos essenciais. Os maiores problemas são a falta de água potável e a ausência de um hospital ou um posto de saúde no bairro. Em caso de emergência, os moradores precisam se deslocar até outras localidades, o que muitas vezes coloca vidas em risco. Isto é um caso que já vemos a debater há muito tempo, até agora não há solução. Eu gostaria, quem de direito estiver a ver essa imagem, que pudesse resolver essa questão da concernente a colocação de água aqui no bairro. Temos dificuldade de ter água, compramos os bidões de água de 20 litros a 100 kwanza, às vezes quando está difícil passa desses valores e é muito, custa muito aos nossos bolsos. E segundo a outra questão, é mesmo concernente uma esquadra móvel, acesso, sobretudo acesso ao bairro. Está muito mal, quando chove temos dificuldade de sair, imagina nós trabalhamos distante do bairro, temos que sair às 5 horas ou às 4 e quando chove já não tem como. Saneamento básico, não temos acesso às estradas, é muita dificuldade que a gente tem. Os filhos que estudam fora daqui do bairro, quando chove nós não temos acesso de entrada, temos dificuldade de água, não temos água, algum lado tem, outro lado não temos. Então nós estamos a apelar, já estamos atrás, isso já quase há 2 anos ou 3 anos. Não conseguimos mesmo, essa é a nossa dificuldade que nós temos. A estrada, a entrada, a partir da Fubu até o Bon Chapéu a gente não consegue entrar. Então essa é a nossa apelação, por favor nos ajudem. Pelo menos a estrada, a água, nós temos mesmo maior dificuldade dessa parte. A falta de presença da polícia torna o bairro vulnerável à criminalidade. Além disso, as estradas que dão acesso ao bairro estão completamente degradadas. Há muita criminalidade e nós pedimos também que nos metessem só uma esquadra móvel, porque só temos uma esquadra na Fubu e quando chove, mesmo não chover, nós podemos ter problemas aqui, ligamos para a esquadra, mas a esquadra não chega para aqui, ou a polícia não chega para aqui, então nós pedimos mesmo ajuda que pudessem nos meter uma esquadra móvel aqui e o saneamento básico. A gente não consegue sair da retunda da Fubu até aqui no Bon Chapéu Centro. Talvez só chegam no Manela, mas Manela mesmo também está mal. Não consegue porque a estrada está toda esburacada. A partir das 3 igrejas, aquilo criou-se ravina até aqui no Manela. O problema enorme do acesso à energia, esquadra e também temos problemas de delinquência. Há um grupo, aqui 2 grupos de jovens que têm tido as famosas lutas de gangues. Então isso às vezes enquanto tiram sono, porque eles quando estão a lutar, eles não poupam ninguém. E batem em portões, pedras, katanas, garrafas, então é um caos aqui no bairro. Mas propriamente é mesmo o que mais dificulta cá no bairro, prioridade eu gostaria que visse a marca da água e o acesso. Em meio de diversas reclamações por parte da população sobre a precariedade do bairro, o presidente da Comissão de Moradores, Valdemar Lourenço, recusou-se a abordar o assunto com a nossa equipa de reportagem. Nunca se fala, não é? Não se fala, é proibido falar. Proibido falar. Agora, meus irmãos, só uma coisa em relação a essa história de esquadra móvel, esqueçam isso. Alguém teve uma ideia de uma mincha, vazou para os arredores de Paris, encontrou lá umas roulotes e tal, algumas antigas, mandou pintar aquele mambo e bater uma chapa lá, uns desses nossos irmãos aqui da RDC bateram chapa, trouxeram aquilo aqui e nos aldrabaram que havia umas esquadras móveis. Estão aonde? Estão aonde? Não resolvem. Se o próprio carro que é móvel, já, o fim do carro é se mover, não vai lá? Imagina uma esquadra móvel. Imagina uma esquadra móvel. Se Gatuno, hoje, bandido pesado, tem medo de esquadra móvel. Sério?
Não foi há dias mesmo que aconteceu aí uma coisa que passámos aqui e que um polícia, quando tentou afastar os bandidos, atingiu uma criança que ainda está em perigo de vida. São essas coisas. Nós depois culpamos o polícia. O polícia não é o culpado. O culpado é quem o colocou lá. O culpado é quem diz, não, tem de se defender. O polícia tem de se defender. E ele queria defender a população. Só que acabou atingindo uma criança. Agora essa coisa, não, a esquadra móvel, isso, mentira. E essa aí também, chefe o da Comissão de Moradores, que não quer falar, ele não tem nada para falar. Se as pessoas contribuem para alguma coisa e ele tem de demonstrar de facto que existe lá para alguma coisa. Isso são as ações das eleições que têm que existir e depois as câmaras, as administrações têm que funcionar, saber que o fulano foi eleito para dirigir o bairro tal, para dirigir o município tal, e ele está ali a fazer um trabalho, porque ele sabe que foi eleito pelo povo, e o povo é que o vai reeleger, e nas próximas eleições ele pode sair da comuna para o município porque fez um bom trabalho. É só isso que funciona. Senão, não adianta mesmo. De lixo para lixo, vamos para um vídeo denúncia para vermos o que é que acontece agora. Solta aí, João Miranda. Bairro Nala Mulemba, atualmente município do Ojaenda. Vamos lá ver isso. Esse todo lixo, estamos num momento, estamos a falar de cólera. Isso é a entrada principal que dá acesso ao bairro. Esse lixo todo, assim ninguém tira, ninguém fala, ninguém faz nada. A Elisa que tem tirado, nunca mais cá passou. Assim como é que fica? Assim como é que as pessoas não apanham cólera? Como é que as pessoas não apanham cólera? Depois querem falar que o povo tem que ajudar. Como é que o povo está a ajudar se o governo não está a ajudar? Se quem governa não está a ajudar, como é que o povo vai fazer alguma coisa? Muito lixo. Olha lá, onde é que eu vou passar? Vou pisar no lixo. Estamos a falar da cólera no país. Um bairro desse onde vive muita população. Água parada. Já mais de um mês. Está mais de um mês assim. Muita água. Isso é água da chuva. Isso fica assim durante o ano todo. Tipo, como é que isso fica? Mas acima tem um bairro onde vivem pessoas. Como é que isso fica? Vamos continuar assim? Depois dizem que estamos a combater a cólera. Que tipo de cólera é que nós estamos a combater? Aos olhos de quem se nega a olhar para aquilo. Mais uma vez vou falar para vocês. Meus queridos, vamos limpar nós. Se nós damos importância às nossas vidas, se nós queremos que essas coisas funcionem, ou limpamos nós, ou se ficarmos à espera que isso se resolva pela administração, não vão se resolver. Bom, então, isso é o quê? Ô João, solta lá isso, por favor. Esse candengue aqui, a ser filmado, ele está a roubar bananas que vão numa carrinha. Eu não sei se isso quer dizer, ele parece congolense aí. Então, quando ele vai para o lado direito, vê um polícia. Não é em Angola? Está escrito polícia. Será? Que ele não é Angola, isso? Tem táxi amarelo, diz o João. Diz o João. Importa aí, se calhar é Brasil. Se calhar é Brasil. Mas o I se deu mal. Está a ver? Pôs o casco de banana. Ainda aparecem mais duas motas. Mais uma moto aparece. Isso aí tá. Vai levar um gancho e tal, de um couro. O que é que estás a levar isso? Já foi. Pode voltar para mim, meu querido João. Agora, todos nós já sabemos um velho ditado que diz o seguinte: o cabrito come onde está amarrado. Isso disse um governante há muitos anos, Deus que o tenha,
um governante há muitos anos para justificar o roubo. Ou seja, se eu estou aqui e aqui tem cumbu, é aqui onde eu vou tirar. O cabrito morre onde está amarrado. Mas será que o cabrito que vamos ver a seguir vai comer onde está amarrado? Mostra aí, João. Mostra lá. Vocês viram? Ou o cabrito comeu, ou o cabrito foi comido, não é? Aqui há uma história aqui muito bonita. Ou o cabrito comeu, ou o cabrito foi comido, porque esse indivíduo deve estar muito desconfiado dos vizinhos, ou caulou um cabrito, mas o cabrito também está bem. O cabrito, se por exemplo tiver que ter fazer um pumpum aí, o pumpum vai se acumular aí na parte traseira do homem. Obrigado a todos, foi um prazer. Nós voltamos amanhã para mais uma edição do programa Zuela. Eu sei que você estará aí e consigo mais alguém.